Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Segunda-feira, 13 de maio, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Blumenau envia máquinas e equipamentos para cidades do Rio Grande do Sul. Começa a dragagem do rio Itajaí-Açu no Alto Vale. Serviço deve ser estendido para toda a região. Centro de atendimento da dengue volta a atender até às 10 horas da noite, a partir de amanhã. A decisão foi tomada pela Prefeitura após verificar redução da demanda nos últimos 30 dias. Rua do Fidelis tem trecho interditado para avanço na obra de prolongamento da via expressa. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A temperatura deve cair a partir de amanhã aqui em Blumenau e na região. A chegada de uma frente fria deixa o tempo mais instável e gera queda de temperatura. Na quarta-feira, a previsão de temperatura mínima de 13 graus, que pode ser inclusive a mais baixa da semana. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta terça-feira o tempo vai seguir instável aqui no estado de Santa Catarina por conta da atuação da circulação marítima que vai manter a presença de muitas nuvens, condição para chuva de fraca intensidade em qualquer momento da terça-feira. O destaque mesmo na terça-feira vai ser o declínio da temperatura. Isso porque vamos ter o ingresso de uma massa de ar mais frio no decorrer da terça-feira, que vai favorecer o declínio da temperatura. A máxima na terça-feira fica em torno de 18 graus e a mínima ocorrendo no finalzinho da noite, oscilando em torno de 14 a 15 graus aqui em Blumenau. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Máquinas, equipamentos e suporte técnico partiram hoje de Blumenau com destino às cidades atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. A campanha de arrecadação de donativos prossegue nesta semana. Foram disponibilizadas para a cidade de Lajeado 3 retroescavadeiras, 3 caminhões-pipa e 3 caçambas, além de 13 operadores. Já o município de Estrela vai receber uma equipe de apoio emocional, com 2 enfermeiros, um médico e um psicólogo. Nossa equipe que tem experiência em 2008, tem experiência da Botkiss, apoiou na Botkiss, apoiou naquela situação do atentado na creche. As famílias têm toda essa expertise e vai estar se deslocando para lá a equipe de saúde, junto com o médico psiquiatra, inclusive, para prestar todo o apoio técnico para aquela comunidade. Amanhã estamos estruturando aí a ida de equipamentos, amanhã, quarta-feira, para a cidade de Estrela. Deve ir mais caminhão-pipa, caminhão basculante e reto para ajudar a cidade de Estrela também nessa fase. Na semana que vem, deve estar indo a equipe da assistência social para ajudar a cidade de Lajeado e talvez até a cidade de Estrela no abrigamento de longo prazo, porque muitas pessoas perderam suas casas, como aconteceu aqui em 2008. Nós ficamos em 2008 com 1.200 pessoas desabrigadas durante quase 2 anos. E isso também vai acontecer lá, e eu estou conversando com a equipe que trabalhou comigo na época, que deve estar se deslocando para lá também para ajudar nessa estruturação. Paralelamente ao envio dos maquinários e do suporte técnico, Blumenau prossegue com a campanha de arrecadação em prol do Rio Grande do Sul, agora destinados exclusivamente a essas 2 cidades, Lajeado e Estrela. Os itens solicitados continuam sendo água, produtos de higiene e limpeza, roupas de cama, mesa e banho, cobertas, ração para pets, fraldas descartáveis infantis e geriátricas, além de embalagens de marmitas descartáveis para armazenamento de alimentos.
Cestas básicas fechadas também estão sendo aceitas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul acrescentou a esta lista alimento para crianças com alergia alimentar e pessoas submetidas à alimentação integral. Por exemplo, Tropic, Fórmula Infantil, Neucat e Nutrine. As arrecadações continuam sendo aceitas nos pontos de coleta e o setor 3 do Parque Vila Germânica continua como centro de distribuição dos donativos. Prevista para ser concluída em 6 meses, começou sábado a obra de dragagem no Rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul. O serviço é considerado fundamental para prevenir as cheias no Alto Vale. Aguardada com expectativa na região, a assinatura da ordem de serviço levou uma comitiva do governo do estado até Rio do Sul no sábado. Empolgado com o início dos trabalhos, o governador Jorginho Melo arriscou o manuseio da máquina que vai realizar o serviço. O investimento total do governo para o desassoreamento dos rios e limpeza das margens será de mais de 16 milhões de reais. O serviço abrange um trecho de 8,2 quilômetros divididos entre os rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e, após a junção deles, o próprio Itajaí-Açu. A previsão é de conclusão em 6 meses. Segundo a Defesa Civil, após a conclusão desse trecho, a dragagem será realizada em outras regiões do Vale do Itajaí. O tipo de equipamento que existe que vai fazer esse desassoreamento da área urbana não é do tipo sucção, de chupar aquele sedimento que fica depositado no leito do rio, mas é de uma dragagem mecânica. É como se fosse uma retroescavadeira numa balsa e que mecanicamente faz a retirada não apenas de sedimentos, mas todo o objeto que estão depositados no leito do rio, árvore, madeira que vem com a inundação, mas também, infelizmente, lixo, pneu, fogão, geladeira, o que tiver depositado no leito, que atrapalha durante períodos de inundação, de aumento da cota do rio, dificultando a vazão, retendo a água e prejudicando todo o trabalho de escoamento dessa água. Então essa máquina vai retirar todo esse material que está depositado no leito do rio ao longo desses 8,2 quilômetros. A construção de um viaduto interfere no trânsito da rua Guilherme Scharf, no bairro Fidelis. Amanhã, entre 7 da manhã e 5 da tarde, o trecho entre as ruas Hermann Lang e Samuel Morse fica novamente fechado devido à obra, que contempla o prolongamento da via expressa. A mudança também afeta a linha 601 do transporte coletivo. Hoje vamos dar continuidade, né, falando sobre a manobra, né, a conduta de estacionar o veículo. Falamos no episódio passado que é infração de trânsito quando estaciona afastado da guia da calçada em mais de 50 centímetros ou a mais de 1 metro. Né? E aí o que vai diferenciar vai ser a punição, ou melhor, a gravidade, né? Estacionar em mais de 50 centímetros e menos de 1 metro, a infração de natureza leve, e, né, só recordando, né, e acima de 1 metro, a infração de natureza grave. O que nós vamos falar hoje é a respeito das esquinas, né, estacionar afastado ou estacionar a menos de 5 metros do ângulo da esquina, né, dos cruzamentos. Ela é uma infração também de trânsito, natureza média, cabendo aí, inclusive, na mesma situação do anterior, a medida administrativa de remoção do veículo. Né? É uma conduta que também poderiam perguntar qual o problema que isso pode trazer, né, para o trânsito. É simples, né? Quando tu estaciona, tu diminui o ângulo de manobra dos demais veículos, isso tem vários desdobramentos, né? Quando o veículo não conseguir entrar ou sair de um cruzamento, né, de uma esquina, a pessoa não consegue, o veículo que quer sair tem a sua visão impedida, né, pelo veículo que está muito próximo da esquina. Enfim, por isso o legislador, obviamente, estabeleceu como infração
estacionar a menos de 5 metros, né, do bordo ali, do alinhamento desses cruzamentos, dessas esquinas. Então, é importante que cada condutor respeite essas regras, respeite essas normas, né, para o bom andamento, né, do trânsito, para a segurança no contexto geral. Faça você também, né, contribua você também com a segurança no trânsito. Apesar da infração ser de estacionamento, mas ela tem reflexo, obviamente, na conduta, né, na circulação dos demais veículos e pessoas. Ok? Até o próximo episódio. Emerson Andrade, especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. 45 pessoas estão hospitalizadas em Blumenau em tratamento da dengue. São 12 internadas em UTI. Entre sexta-feira e hoje, foram confirmados mais 825 casos da doença, totalizando mais de 13.700 casos no ano. A dengue foi responsável por 23 mortes na cidade. O município tem mais de 2.300 focos do mosquito transmissor e o bairro Progresso concentra o maior volume, com 168 focos encontrados. O Centro de Atendimento à Dengue vai atender até às 10 horas da noite a partir de amanhã. A antecipação do fechamento do atendimento no final da noite é devido à queda de movimento. O repórter Belmiro Avancini tem os detalhes. A mudança no horário de atendimento foi anunciada pela Prefeitura de Blumenau após verificar a redução na demanda nos últimos 30 dias nesse horário, entre 10 e meia-noite. A gente lembra que o CAD, o Centro de Atendimento à Dengue, que fica aqui no Campus 3 da FURB, funciona no sistema porta aberta 7 dias por semana, sempre das 7 da manhã até as 10 da noite. Existe aqui uma equipe multiprofissional e, além disso, um espaço para infusão, com 60 poltronas disponibilizadas para toda a população. Campus 3 da FURB fica aqui na Rua São Paulo, número 2171. Uma outra informação ainda com relação à dengue é que a partir desta quinta-feira, dia 16, e por todas as quintas-feiras do mês, os ESFs, os Estratégias Saúde da Família, os postos de saúde que têm sala de vacinação, passam a atender para vacinação contra a dengue até às 7 horas da noite. A Secretaria da Saúde quer, com isso, aumentar o número de pessoas vacinadas, chegar mais próximo às metas de vacinação. Então, dia 16, quinta-feira agora, e nas outras duas quintas-feiras, dias 23 e dia 30, sempre as salas de vacina abertas até às 7 horas da noite. Lembrando que para você se vacinar não precisa agendar horário, basta comparecer ao ISF com um documento oficial que contenha foto e também a caderneta de vacinação. Quem for adolescente, menor de idade, precisa estar acompanhado de um responsável. O CVV, Centro de Valorização Vida, realiza no próximo sábado uma pastelada beneficente. A promoção é organizada pelo Grupo Assistencial de Apoio Mantenedora do CVV de Blumenau. O recurso arrecadado será investido na manutenção das atividades. O evento será das 10 da manhã às 3 horas da tarde de sábado, na sede do CVV. Olá, Jorge, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado conosco aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte. Final de semana que movimentou o esporte aqui da cidade de Blumenau. Destaque para o basquete e também para o futsal. No futsal, a equipe do Blumenau foi até Francisco Beltrão e empatou com o Marreco Futsal pelo placar de 3-3. Deixou escapar a vitória, poderia ter trazido um resultado melhor até do Paraná. Agora a equipe ganha 2 semanas de folga, porque volta à quadra somente dia 24 dia 24 de maio, contra o Assueva, que é do Rio Grande do Sul. Essa é a grande dúvida. Vai ter ou não vai ter essa partida aqui na cidade de Blumenau? A princípio está marcado para dia 24, 8 horas da noite, no Complexo Esportivo do SESI.
Já a equipe da PAB venceu nesse domingo, Dia das Mães, a equipe do Osasco e garantiu classificação na 3ª posição para os playoffs finais do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Uma semana de treinos, porque no sábado a equipe já faz o primeiro jogo do playoff contra o Praia Clube, lá de Uberlândia. O jogo acontece aqui no ginásio do Galegão, 17 horas. Os ingressos estarão à disposição nas bilheterias do ginásio. São 3 jogos, melhor de 3. Primeiro jogo em Blumenau, segundo jogo dia 24 lá em Uberlândia e, no caso de necessidade, o terceiro jogo também em Uberlândia no dia 25. O basquete feminino de Blumenau, Jorge, acabou perdendo no final de semana. Perdeu para a equipe do Campinas, 75-69. Foi o resultado da partida lá em Campinas. Agora as meninas voltam a jogar fora de casa no final de semana. E no sábado, dia 18, tem a feijoada do basquete aqui na Sociedade Desportiva Vasto Verde. Todo mundo convidado, Jorge. Outra informação para a gente trazer sobre o futebol. Tanto o Beck como o Metropolitano, que folgaram no domingo, voltaram aos treinos no dia de hoje. O Blumenau treinando lá na cidade de Joinville. Pretende fazer um amistoso no final de semana com o adversário ainda a ser confirmado. E o Metropolitano treinou hoje em 2 períodos aqui na cidade de Blumenau. O Metrô deve enfrentar o Brusque na quarta-feira em jogo-treino, em local ainda a ser confirmado. E no sábado enfrenta lá na Associação da Autônoma a equipe Sub-20. É a preparação das equipes para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço, amanhã a gente volta trazendo muito mais informação de esporte aqui no Jornal de Blumenau. A seguir, mais informações aqui no Jornal de Blumenau. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Lugar de trocar de carro é no Shopping do Carro em Blumenau. São mais de 40 lojas de carros e serviços automotivos num só lugar. E com selo de qualidade que somente as lojas no Vale Alto Shopping têm. Hatch, sedã, SUV, caminhonete e até motos. São milhares de ofertas e veículos periciados. Passe nas lojas no Vale Alto Shopping, o seu Shopping do Carro em Blumenau. BR 470, Trevo da Mafisa. Aberto de domingo a domingo. Respeite a sinalização de trânsito. Ofertas de responsabilidade das respectivas lojas. Olha a fruta fresquinha. Fruta fresquinha e mais barata. Oferta relâmpago, pague um, leve 2. Aí estranha em casa. Pessoal, quem seguir na rede ganha desconto. Banco Online. Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó. Menino, você sabe que tem vários cursos para quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais isso. Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae. Sebrae.com.br/MEI. Olá, eu sou a Ângela da Certe Colchões e Acessórios e quero lhe convidar para conhecer a loja especializada, que foi toda repaginada para te atender ainda melhor. Durante todo o mês de maio, o mês das mães, adquirindo produtos na Certe Colchões, você concorrerá a um look tipo Clare. Mês das mães é aqui na Certe Colchões. Estamos aguardando a sua visita na Rua Humberto de Campos, 1098. Só a Rede Cooper tem retorno das sobras. Um ciclo em que os cooperados ganham. Venha utilizar o seu. Ofertas válidas para 14 de maio na Cooper Super. Banana caturra ou chuchu, preço cooperado R$ 1,98 kg. Mamão formosa ou manga palmer, preço cooperado R$ 6,98 kg. Paleta 7 bovina com osso Gessner, R$ 19,98 kg. Extrato de tomate elefante 300 gramas, preço cooperado R$ 4,79 cada. Cooper Super. Compre também em miacooper.com.br. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino.
Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande. E ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né, que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal ela é composta por bactérias, vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né, quando existem às vezes bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né, e causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal? Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome, vai por essa porta. Então, elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias, elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas, ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar, fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então controlar, né, o açúcar, o excesso de gordura. Então são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né? Ele reage, ou ele nos avisa que nós estamos exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim, ele avisa sim, né? Ele acaba... a gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora muito
comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então está crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou o seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar? Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento. Mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né? Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né? Então, dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro, vai com menos frequência do que o homem, mas com medidas, né, de estilo de vida a gente consegue, né, melhorar isso, né, eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né, então a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né, a gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso. Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono. O sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje está com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso. Mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né?
Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas, mas aos poucos também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. A atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino. Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física, ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão. Porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para o estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. A gente vê muita dificuldade das pessoas se habituarem a tomar água na medida certa, né? Uhum. É muito comum isso. Como é que a gente pode fazer, né? Que tipo de exercício que a gente pode fazer para começar a introduzir a água no nosso dia a dia? Uhum. E qual a importância dela, né? Não só para o intestino, mas de um modo geral para as pessoas. Sim, Jorge, a água, consumo de água, assim como a mastigação, também está bem difícil. A gente acompanha os pacientes no consultório, é algo que não é a prioridade das pessoas, né? Porque se eu tomo mais água, eu vou mais ao banheiro e eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Então, a gente escuta esse tipo de resposta. Mas a conta que a gente tem que fazer para ter um consumo de água adequado é 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, o seu consumo de água, a sua necessidade é de 3,5 litros a 4 litros. E, então, dividir esses 4 litros durante o seu dia. Eu costumo dar a dica de já começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar café da manhã, já tomar um copão de água para garantir aí meio litro, né? E aí, durante o dia, ir intercalando. Então, pela manhã distribuir, né, a quantidade, ou em garrafinhas, ou em copos, determinar metas, né? A gente também tem alguns aplicativos, às vezes, que podem nos ajudar, um despertador, né? De fato, o consumo de água, ele vai não só ajudar o intestino, mas vai ajudar o corpo como um todo, porque nós somos 70% de água no nosso corpo. Se a gente não tem água suficiente de fora, o nosso sangue ele vai ficar mais viscoso e os nossos órgãos vão ter muito mais dificuldade para trabalhar. Então, a água ela é importante, né, para todos os nossos órgãos, para o funcionamento ideal deles, né? Por isso, vamos tomar água com mais frequência, com certeza, né? Por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir.